Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso curso ênfase. Meu nome é Igor, eu sou procurador da República e tenho o prazer de ser o professor de Direito Penal dos senhores e das senhoras para trabalhar com os temas aí relacionados à parte geral. Eu costumo, abordar aqui no curso ênfase justamente a teoria do crime. Eu sou procurador da República, como eu já disse, atualmente estou lotado em Marabá, no interior do Pará, onde eu titularizo o ofício ambiental. Eu tenho atribuição plena em direito ambiental, então eu cuido tanto da parte civil quanto criminal aí, de diversos conflitos localizados aqui no Sudeste Paraense, em especial, garimpo ilegal, desmatamento, enfim. Então, só para que os senhores e senhoras possam me conhecer, quem ainda não tinha tido contato. Bom, vamos adiante, né? O tema de hoje, como já está aí na lousa, né? Para quem é mais antigo como eu, como já está aí na lousa, será tentativa e consumação. E dentro desse tema, nós temos diversos subtemas para abordar, tá? Então, começando aí, o nosso primeiro subtema será o iter criminis, né? Ou as etapas do crime, o roteiro, itinerário do crime, como queiram. Então, vamos lá, inicialmente, apresentando aos senhores e às senhoras a nossa bibliografia geral, né? Imagino que os senhores e as senhoras já conhecem, quem já esteve conosco aqui em outras ocasiões, já conhece as minhas indicações bibliográficas, né? Mas aí estão, tá? Esses são os livros que eu me baseio para formular o material e agora compartilho convosco, tá? Então, todo o material que foi produzido, foi elaborado aqui para essa nossa aula, ela tem como base esses quatro cursos de Direito Penal, que eu julgo serem muito bons, né? Desses aí, os que eu mais gosto são os dois primeiros, né? Então, o curso de Direito Penal do professor Juarez Cirino e do professor Paulo Busato. Dos que eu conheço, são os melhores escritos aqui no Brasil, pelo menos até que eu escrevo o meu próprio manual, né, gente? E aí eu trouxe também outras duas indicações bibliográficas aí de livros que têm esse perfil mais de manual, menos de curso, né? E mais de manual, ou seja, livros que são mais simples, mais panorâmicos, por assim dizer, que é o curso de Direito Penal do professor Rogério Greco e o curso de Direito Penal do professor Kleber Masson. Tudo bem? Aí fica a indicação bibliográfica para as senhoras, enfim, como eu costumo dizer, livro bom é aquele que a gente lê, que a gente entende, né? Então, eu não sou muito apegado à doutrina, não, em especial por estudo para concurso, né? Se a gente estivesse no âmbito acadêmico, a discussão é outra, mas assim, para estudo para concurso, eu não sou muito apegado em doutrina, não. Eu acho que doutrina boa é aquela que a gente lê, né? Não adianta ter a melhor doutrina de todas e ficar fechado lá na sua estante. Então, ficam aí as nossas indicações bibliográficas para acompanhar as nossas aulas e saibam que o nosso material é construído com base aí, nesses autores. Bom, vamos adiante. Acho que eu pulei alguma coisa. Não. Vamos lá, né? Iniciando aqui para falar do iter criminis, né? Vejam, gente, aqui eu trouxe para os senhores e para as senhoras já uma antecipação da nossa disciplina, né? Iter criminis é uma expressão latina que significa iter é roteiro, caminho, itinerário, e criminis é crime, né? Então, o iter criminis nada mais é do que um roteiro, um caminho, um itinerário que é percorrido por um dado agente, por um dado autor de uma conduta criminosa, tá? Então, isso aqui é um esquema teórico, tá, gente? Sinceramente, o estudo do iter criminis por si só não tem muita relevância, porque isso aqui é um modelo teórico de como seriam as etapas de a infração penal, de um delito criminal qualquer. Vamos combinar que nem todo delito terá necessariamente essas quatro etapas, né? As coisas não vão ser assim tão estruturadas. Então, de qualquer forma, esse é um estudo aí que que é feito em direito penal, principalmente para que a gente entenda outro tema, que é tentativa e consumação. Tá? Então, o interesse prático no estudo do iter criminis é justamente a gente definir qual é o momento em que a punibilidade se inicia. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos lá, né? A gente já sabe, o direito penal ele é pautado pela fragmentariedade, pela subsidiariedade, são dois corolários aí do princípio da intervenção mínima, né? Algo que a gente já debateu, enfim.
A fragmentariedade, ela vai dizer que o direito penal não tem que cuidar de todas as condutas humanas, que o direito penal ele vai cuidar apenas de uma parcela das condutas humanas, de um fragmento das condutas humanas. Quais condutas humanas serão essas que serão do interesse do direito penal? Serão aquelas condutas humanas que lesionam ou que ao menos colocam em perigo bens jurídicos fundamentais que são tutelados pelo direito penal. Tudo bem? Uma revisão até aqui. Então, vamos lá, mais uma vez. O direito ele tem como uma das suas características a fragmentariedade. O que significa isso? Significa dizer que o direito não se ocupa de todas as condutas humanas possíveis. O direito penal, né? O direito penal não se ocupa de todas as condutas humanas possíveis. O direito penal ele se ocupa apenas de um fragmento dessas condutas, de uma parcela dessas condutas, tá? E qual fragmento, qual parcela é essa? Justamente aquelas condutas atentatórias a bens jurídicos fundamentais que são tutelados pelo direito penal. Tudo bem? Até aqui, tranquilo. A questão é o seguinte, bom, e como eu defino que uma dada conduta lesiona ou pelo menos coloca em perigo um bem jurídico? Em outros termos, quando se inicia a tutela penal? Porque a gente sabe que a conduta humana é um fenômeno complexo. Quando a gente vai lá estudar as teorias da conduta, a gente vai ver que a partir do finalismo, pelo menos, a conduta humana ela vai ter uma dimensão objetiva, né, que é aquele movimento corporal que produz uma ação no mundo da vida, né, no mundo natural, e ela tem também um elemento subjetivo, né, que é justamente a finalidade, a vontade, a orientação da vontade para a obtenção de um dado resultado. E isso a gente vai estudar lá na conduta final, né, a partir do finalismo. Então, a gente vai ter essa percepção que toda a conduta humana ela é orientada para um determinado fim, e ela vai ter uma expressão externa, que é justamente, né, o movimento corporal, o emprego da energia, né, uma energia que pode ser uma energia motora, enfim, mas o emprego de uma dada energia no mundo físico, no mundo real, e a alteração desse mundo, né? E, de outro lado, a gente tem a intenção, né? A gente tem a deliberação, a gente tem a finalidade da conduta, ou seja, a gente tem o plano do autor. Quando a gente age motivado por uma dada finalidade. Todos nós fazemos isso, né? Se eu saio aqui desse cômodo e vou até a cozinha, essa minha conduta está motivada pelo meu desejo de tomar água. Tudo bem? Então, a conduta humana, ela tem essa estrutura. Wessel vai dizer, olha, é a ontologia da conduta humana isso, né? A conduta humana, ela é ontologicamente final. Tudo bem, tudo bem. Então, a gente pode levar esse debate para dentro do iter criminis. Vejam só, o que eu estou querendo dizer com isso? Fala, bom, se a partir de uma perspectiva da tutela dos bens jurídicos, eu vou dizer que o direito penal vai se ocupar apenas de um fragmento das condutas humanas, eu preciso primeiro dizer que fragmento é esse, né? Então, quais condutas humanas são essas, e eu preciso estabelecer também o momento em que se inicia a punibilidade de uma dada conduta. Né? Em que momento a conduta passa a ter interesse penal? Em outros termos, em que momento aquela conduta se torna uma conduta punível? Qual é a fronteira, como está aí no slide? Né? Qual é a fronteira entre a impunidade e a punibilidade? E é justamente isso que vai ser demarcado pelo iter criminis. Tá? Então, mais uma vez, é um modelo teórico, mas que vai nos ajudar, ainda que não seja assim, uma representação fiel de toda e qualquer conduta criminosa, né? Ele é um modelo teórico que vai nos ajudar nesse debate, no estabelecimento dessa fronteira, aonde termina a impunidade, aonde é uma conduta que é indiferente para o direito penal passa a ser tutelado por ele. Tudo bem? Bom, e aí chegamos no iter criminis, né? Então, esse modelo teórico da conduta criminosa costuma ser estabelecido em 4 etapas, tá? Então, eu tenho primeiro a etapa da cogitação. Vejam só, a cogitação é aquela etapa interna, né? É a etapa interna da própria conduta. Então, é uma etapa mental, por assim dizer, né? A cogitação, enfim, a imaginação, o planejamento, né, de como vai se dar aquela conduta criminosa. Depois eu passo para a preparação, né, os atos preparatórios, aí eu começo a me preparar efetivamente para praticar uma dada conduta criminosa.
Uma vez encerrada essa etapa da preparação, eu vou para a execução, ou seja, eu vou para os atos executivos, né? Eu vou para a conduta que é criminalizada, que é tipificada, que é criminalizada propriamente dita. Exemplo, matar alguém. Aí eu inicio mesmo o núcleo da conduta matar, né? Aqui na execução. Tudo bem? E a consumação, né? Que é quando eu reúno aí todos os elementos da descrição legal daquele tipo penal. A gente vai ver isso com mais detalhes. Vejam, a cogitação é a etapa interna do iter criminis, né? A cogitação é algo que não é visualizável. Ninguém de nós sabe quando outra pessoa está cogitando um crime, né? Não é possível fazer essa sindicância na psique alheia, tudo bem? Então, a etapa de cogitação é uma etapa interna, né? E a partir dos atos preparatórios, a partir aí da preparação, eu inicio a fase externa do iter criminis. Vejam, a punibilidade se inicia em algum lugar entre a preparação e a execução, né? Então, tem algum lugar aí fronteiriço entre preparação e execução e eu vou ter o início da punibilidade penal. Tudo bem? Tá? Vamos ver isso com mais detalhes, né? Vamos adiante. Um momento. Ah lá. Bom, falando mais um pouquinho aí de cada uma dessas etapas, né? Só para a gente vencer de uma vez por todas essa partinha, esse tema do iter criminis. Então, primeira etapa é a cogitação. Mais uma vez, gente, a cogitação é a fase interna, é a fase que se desenrola na intelectualidade do agente, na psique do agente, né? Na condição de fase interna, eu não tenho qualquer tipo de lesão ou sequer ameaça a algum bem jurídico. A gente vai conhecer isso como o direito à perversão, ou seja, mentalmente, eu tenho direito de planejar, cogitar o crime que eu bem entender, né? Mentalmente, como um exercício mental, como um exercício de imaginação de melhor ou pior gosto, eu posso aqui definir a prática mental, né, de qualquer crime. Posso planejar aí a realização de qualquer crime, tá? Porque todos nós temos o direito à perversão. Enquanto eu não externo aqueles meus desejos, né, enquanto eu não externo aquela minha cogitação, aquele meu planejamento, eu não estou colocando nenhum bem jurídico em ameaça. Tudo bem? Tá? Então, a cogitação na condição de fase interna, né, na condição de mera elucubração mental do agente, ela é impunível. Tudo bem? Sempre impunível, não temos pegadinha, tá? Aqui é tranquilo, né? Inclusive, um rápido parênteses. Tem um filme, já é antigo, né? Assim, imagino que tem pessoas mais novas, né? Enfim, a gente vai envelhecendo, já vai ter que fazer esses ressalvas. Mas é um filme um pouco mais velho, sim, que se chama Minority Report. É com o Tom Cruise, inclusive, um filme muito bom e traz esse debate, né? Como é que seria uma sociedade que pune a cogitação? Eles têm um sistema lá criminal que pune a cogitação. Filme bem interessante, vale a pena para a gente ter essa reflexão aqui. Bom, a segunda etapa do iter criminis é justamente a etapa da preparação ou dos atos preparatórios, como queiram, né? Então, são todos aqueles atos, né? Todas aquelas condutas, aquelas ações necessárias para que eu alcance o meu objetivo, né? Eu tenho aqui o início da fase externa. Então, por exemplo, se eu quero matar alguém envenenado, atos preparatórios já se inclui na condição de atos preparatórios a minha ida até a farmácia para comprar lá o remédio que eu vou depois transformar em veneno, tudo bem? Já inclui lá o bolo que eu estou fazendo, onde eu vou colocar o veneno junto para oferecer lá para o meu pior inimigo, tudo bem? Tá? Então, atos preparatórios estão relacionados aí a toda e qualquer conduta que tem como fim viabilizar o alcance do resultado típico. Beleza, gente, tá? Então eu tenho aqui o início da fase externa, aqui sim. Já são atos que eu consigo identificar, eu consigo observar, né? Então eu vejo o fulano indo até a farmácia comprar o veneno. Beleza? Vejam, gente, atos preparatórios demarcam a fronteira da legalidade, né? Lembrem-se, o que rege o direito penal é o princípio da legalidade. É o princípio da legalidade, tá? Então, atos preparatórios são criminalizados? Não. Por quê? Porque o núcleo da conduta, vejam, o que o nome diz, são atos preparatórios. Preparatórios para quê? Para alcançar o núcleo da conduta, né? Então, o que é criminalizado, nesse meu exemplo do veneno, né? O que é criminalizado é o homicídio qualificado por meio
insidioso, cruel, como no caso aí da aplicação de um veneno. Isso é tipificado pelo Código Penal. Não é tipificado pelo Código Penal a minha ida até a farmácia para comprar esse veneno. Entenderam a diferença? Vejam, a não criminalização dos atos preparatórios, ela está diretamente relacionada com o princípio da legalidade, porque no final é o princípio da legalidade que vai estabelecer o que é o núcleo da conduta e o que são atos preparatórios, ou seja, todos aqueles atos necessários para alcançar o núcleo da conduta antes de eu entrar efetivamente na conduta. Né? Então, por exemplo, a conduta do homicídio, a conduta que é tipificada pelo crime de homicídio, é a conduta de matar alguém. Então, tudo aquilo que seja necessário para alcançar esse meu objetivo, né, essa conduta de matar alguém, atos preparatórios. Agora, não é a conduta propriamente de matar alguém. O que é criminalizado é a conduta de matar alguém, né? Não são os atos preparatórios, tudo bem? Agora, vejam, uma ressalva, né? Existe hipótese de criminalização de atos preparatórios por opção de política criminal, tá? Então, existe a situação em que atos preparatórios são criminalizados. Exemplo, aquisição de petrechos para falsificação de moeda. Se você é pego lá na sua casa com uma impressora especializada em imprimir moeda falsa, com um monte de modelo no seu computador de notas, né, aquele arquivo de curvas, enfim, se você é pego lá, tinta específica, papel específico para fazer a falsificação, enfim, o mero ato de, vejam, se os atos preparatórios não fossem criminalizados, tudo aqui, todos esses atos que eu estou dizendo seriam atos preparatórios para o crime de moeda falsa. Acontece que o legislador optou por criminalizar os atos preparatórios para o crime de moeda falsa como um tipo penal autônomo. Tudo bem? Então, eu tenho lá o crime, um outro crime, não, eu tenho o crime de moeda falsa, né, usar moeda falsa, e eu tenho também o crime de ter petrechos para fabricação. Veja, não é fabricar, é ter petrechos. Tudo bem? Atos tipicamente preparatórios, mas que foram aqui elevados à condição de crimes, tá? Foram criminalizados de maneira autônoma, tudo bem? Então, em regra, atos preparatórios são impuníveis, tá? Mas é possível que eu tenha a criminalização de maneira autônoma dos próprios atos preparatórios. Beleza, gente? Após os atos preparatórios, aí sim eu inicio a execução. Né? A execução é aquela fase em que eu tenho, de fato, a agressão ao bem jurídico tutelado pelo direito penal. Tá? A partir do momento que eu inicio a execução, eu já tenho punibilidade. Eu já tenho punibilidade. Vejam, a punibilidade, como eu mostrei para vocês no outro slide, ela se inicia em algum lugar entre preparação e execução. Né? Mas eu sei o seguinte, se eu já estou na execução, eu já tenho possibilidade de punição. No mínimo, essa pessoa vai ser punida pela tentativa. Se for um ato doloso, a gente vai ver, né? Se for um ato omissivo, comissivo doloso, essa pessoa vai responder, no mínimo, pela tentativa. Tá? E aí depois eu tenho a consumação. Né? A consumação, alguns autores vão dividi-la em dois, tá? Então, eu tenho uma consumação que a gente vai chamar de consumação formal, que é o que está estabelecido lá no Código Penal. Né? O Código Penal, lá no artigo 14, primeiro, vai dizer que se considera consumado o crime quando estão presentes todos os elementos da definição legal, da sua definição legal, né? Todos os elementos da definição legal do crime. Então, vejam, o crime de homicídio, por exemplo. Quais são os elementos que compõem a definição legal do crime de homicídio? Matar, né, a morte, e alguém. Então, a morte de alguém são os elementos. Quando o homicídio se consuma? Quando eu tenho a morte de alguém. Né? O crime de furto, quais são os elementos que constituem o crime de furto? Apropriação da coisa alheia móvel. Quando eu tenho a consumação do crime de furto? Bom, quando eu me aproprio da coisa alheia móvel, tudo bem. Então, quando eu tenho a reunião de todos os elementos legais, né, de todos os elementos que estão definidos ali no tipo penal, eu vou dizer que esse crime está consumado, tudo bem? Pelo menos essa consumação formal, como querem alguns autores, tá? E aí eu tenho também uma consumação material, que alguns autores também vão chamar de exaurimento. E aqui muito cuidado, tá? Exaurimento não é etapa do iter criminis, tudo bem? E, mais uma vez, exaurimento não é considerado etapa do iter criminis, tá? É considerado uma etapa posterior à infração penal. Tá? O que é o exaurimento? Vejam, existem alguns crimes cujos efeitos perduram para além da consumação. Né? Então, por exemplo, a apropriação da coisa alheia móvel, me aproprio da coisa alheia móvel. A venda da coisa alheia móvel é exaurimento do crime de furto. Beleza? Já o crime de furto já se consumou. Quando o crime de furto se consumou? Quando eu me apropriei da coisa alheia móvel. Mas eu posso ter ainda o exaurimento dessa conduta, a venda posterior, tá? do produto do crime, por exemplo. Tá?
Regra, atos posteriores à consumação tampouco são puníveis, tá? Mais uma vez, regra, atos posteriores à consumação são impuníveis, ou seja, o mero exaurimento, em regra, é impunível, salvo quando ele é criminalizado de maneira autônoma, que vale novamente a ressalva. Tá? Então, salvo quando criminalizada de maneira autônoma, o exaurimento considerado punível, né? E também não é considerado etapa do intercrimes. Uma outra questão, tá? Uma outra questão. Às vezes, a consumação ou mesmo o exaurimento podem ser hipóteses de agravamento da pena, tá? Então, eventualmente, a consumação e até mesmo o exaurimento vão ter alguma influência na dosimetria da pena. Tudo bem? Bom, vamos adiante. Consumação e exaurimento, né? Vamos pensar aqui como é que é a consumação em alguns tipos penais, tá? Em algumas espécies aí de tipos penais. Vejam, a consumação também é chamada de crime pleno ou crime perfeito, tudo bem? Então, crime pleno, crime perfeito, crime consumado, são todos sinônimos, beleza, gente? Muito cuidado com a sinomia, tá? Em concurso público é muito comum a gente ser cobrado por um sinônimo. Então, infelizmente, a gente tem que conhecer todos esses nomes, né? Crime consumado, crime pleno, crime perfeito, tudo bem? Tá? Vejam, nos crimes materiais, culposos e omissivos impróprios, a consumação se dá com a ocorrência do resultado naturalístico. Gente, o que são os crimes materiais? São aqueles crimes que dependem do resultado para sua consumação. Exemplo, matar alguém, né? O crime de matar alguém, ele só se consuma quando eu tenho a morte de alguém. Beleza, gente? Porque vejam, acabei de dizer, né? A consumação é a reunião de todos os elementos da definição legal do crime. Eu só posso dizer que o crime de homicídio foi consumado quando eu tenho a reunião da morte de alguém. Tudo bem? Tá? Então, crimes materiais é uma classificação aí dos tipos penais, tá? Crimes materiais são aqueles crimes são aqueles crimes cuja consumação depende da ocorrência de um resultado naturalístico. Tá? Anotem essa definição. Crimes materiais são aqueles crimes cuja consumação depende da ocorrência de um resultado naturalístico. Exemplo, homicídio. Só pode dizer que o homicídio é consumado quando eu tiver a ocorrência do resultado naturalístico, morte. Tudo bem? Outro, crimes culposos. Gente, crimes culposos, a gente vai ver. Crimes culposos não admitem tentativa, tá? Crimes culposos ou são consumados ou são indiferentes penais. Porque vejam, gente, a culpa, eu sou punido não em razão do meu dolo, né? Não em razão da minha intenção, da orientação da minha vontade. Eu sou punido em razão de um defeito na minha conduta. Que defeito é esse? A imprudência, a negligência, a imperícia. Por que eu sou punido a título de culpa? Por exemplo, quando eu pratico um homicídio culposo no contexto de trânsito, né? Quando eu estava dirigindo em alta velocidade, eu não tinha intenção de matar ninguém. Tinha intenção de chegar mais cedo na minha casa. Essa era a minha intenção. Acontece que por um defeito na minha conduta, que defeito? A imprudência, né? Ou a negligência, ou a imperícia, enfim, por um defeito na minha conduta, né? Em outros termos, que defeito pode ser esse? A violação ao dever objetivo de cuidado, tá? Então, por um defeito na minha conduta, que defeito? A violação ao dever objetivo de cuidado, eu acabei obtendo um resultado que eu não desejava. Atropelei alguém, causei lesões corporais, tá? Ou causei um homicídio culposo, por exemplo. Agora, vejam, gente, não faz sentido eu falar em tipo culposo se eu não tiver necessariamente a ocorrência de um resultado, né? Se eu dirigi em alta velocidade e cheguei na minha casa e não atropelei ninguém, isso é um indiferente penal, tá? Os crimes culposos, eles só se configuram com a ocorrência do resultado naturalístico, tudo bem? Isso é muito bacana da gente perceber. Então, vejam, aqui a gente já consegue antecipar uma coisa, não existe tentativa para crime culposo. Como é que eu posso tentar fazer algo sem querer? Não, sem querer matar alguém, eu tentei matar. Não tem como. Tudo bem? Tá? Então, crimes culposos não admitem tentativa. Em outros termos, crimes culposos se consumam com ocorrência do resultado. Tá? E eu tenho também os crimes omissivos impróprios, né? Que são aqueles crimes comissivos por omissão. Então, a pessoa na posição de garante, por aí vai. Tá? Mesma coisa. Né? Apenas com a ocorrência do resultado naturalístico é que o crime vai se consumar. Né? Se alguém deixou o filho dele na minha guarda e eu não prestei atenção, o moleque entrou na piscina sem eu nem ver, não sei o que, tocou o terror, mas entrou e saiu, ninguém se machucou, tá tudo bem.
né? Agora, se eu, na posição de garante, meu amigo deixou o filho dele, meu irmão deixou o filho dele comigo, eu falo, não, vou cuidar, fica tranquilo. Aí eu descuido, o menino entra na piscina e se afoga. Bom, aí tudo bem. Aí essa conduta passa a ter um interesse penal na posição de garantidor, né? Vou responder aí por esse crime. Tudo bem? Tá, mas vejam, precisa do resultado morte, aliás, precisa do resultado naturalístico, senão não faz sentido, tá? Outra definição aí, outra classificação que a gente costuma encontrar bastante é aquela que divide os crimes entre crimes formais e crimes de mera conduta, tá? Gente, o que são crimes formais? São crimes que não dependem da ocorrência do resultado naturalístico para se consumar, tá? São crimes que não dependem. O resultado ele pode até ocorrer, mas a consumação se dá antes. Se dá antes. Exemplo clássico, corrupção, né? Corrupção passiva. Então, eu pedi um dinheiro, alguma vantagem indevida em troca da realização de algum ato que seja da minha atribuição pública, né? De algum ato público que seja da minha atribuição, que seja da minha competência. Veja, o mero fato de pedir já consuma o delito. Eu não preciso receber, né, a vantagem indevida, não preciso receber a propina, a vantagem, qualquer que seja, para ter o crime de corrupção consumado. Tudo bem? Tá? Notem, se eu recebo a propina, né, ou seja, se o resultado naturalístico se dá, eu posso ter um agravamento da pena, mas a consumação já estava ali perfeita, né? Já tinha ali a reunião de todos os elementos que compõem a definição legal, tá? E os crimes de mera conduta, que são? A mesma coisa, gente. São crimes que não dependem da ocorrência de um resultado naturalístico para se consumar. A definição é a mesma. Qual que é a diferença de um e outro? Nos crimes formais, eu tenho a previsão de um resultado. O tipo penal, ele me traz a previsão de um resultado, né? Acontece que ele dispensa a ocorrência desse resultado para se consumar. Então, fala lá, exigir vantagem devida para praticar atividade de ofício, que esteja imbuído em razão do seu cargo e por aí vai, né? Que é o tipo penal da corrupção passiva. Então, veja, eu até tenho a previsão, um outro crime, a extorsão mediante sequestro, né? Outro crime formal clássico aí. Veja, no momento em que eu realizo a extorsão de alguém mediante o sequestro, né? Então, mantém alguém em cárcere privado e ligo lá para os pais desse fulano para dizer, olha, me deposite tanto, senão eu não libero seu filho. Bom, no momento que eu fiz isso, eu já consumei a conduta. Se eu vou não receber esse valor do resgate, é uma outra história, tá? Mas eu não dependo desse resultado recebimento do resgate exigido para a consumação do crime. Isso são os crimes formais. O tipo penal prevê um resultado, só que esse resultado pode ou não acontecer. Nos crimes de mera conduta, eu não tenho nem a previsão de um resultado. Tá? São tipos que se consumam com uma prática, que se consumam com uma mera conduta, como o próprio nome diz. Exemplo clássico, crime de falso testemunho. Né? Outro crime de invasão de domicílio. Desculpa, crime de falso testemunho não, crime de invasão de domicílio. Tudo bem? Então, o mero ato de eu entrar na casa de alguém sem ser convidado já está consumando o crime. Não precisa acontecer nada, posso entrar e sair, não fazer nada, não quebrar nada, enfim, não colocar nenhum bem jurídico em perigo. A mera conduta de eu entrar e sair já é suficiente para eu configurar para eu configurar aquele crime, tudo bem? Temos ainda crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. Gente, no crime de perigo concreto, a consumação se dá com a efetiva exposição do bem jurídico protegido. Tá? Exposição a perigo do bem jurídico protegido. Exemplo, dirigir sem habilitação. Dirigir sem habilitação é um crime, né, tipificado lá pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas que é um crime de perigo concreto, ou seja, só é crime dirigir sem habilitação se eu coloquei em perigo. Ainda que seja um perigo que não se concretizou, mas se eu expus bens jurídicos de terceiros, há perigo. Exemplo, se eu dirigir sem habilitação numa via movimentada, né, numa avenida, enfim. Aí eu coloquei todo mundo em perigo, estava ao meu redor, tudo bem. Aí eu demonstrei que houve um perigo concreto, que eu de fato coloquei em perigo um bem jurídico protegido, tá? Se eu dirijo sem habilitação numa via deserta, né, numa estrada de terra, onde não passa ninguém. Isso é uma infração administrativa, mas não vai se configurar como crime, como infração penal.
Beleza, gente. Já eu tenho os crimes de perigo abstrato, né? Nos crimes de perigo abstrato, a consumação se dá com a mera prática daquela conduta. Então, eu não preciso demonstrar que, de fato, eu coloquei, de alguma forma, em perigo um bem jurídico protegido. Exemplo clássico, porte de arma de fogo, né? Porte ilegal de arma. Então, o mero fato de eu portar arma, munição, ainda que eu não exponha isso, ainda que eu não exponha isso, né, que eu não mostre a arma, que eu não saque a arma no ambiente público, enfim, que ninguém saiba que eu estou armado, não interessa, tá? É um crime de perigo abstrato, é um crime cujo perigo é presumido, presumido. Beleza, gente? Ainda tenho crimes qualificados pelo resultado, né? Nos crimes qualificados pelo resultado, a gente vai ver com mais cuidado depois, né? Mas aqui o que mais chama a nossa atenção é o crime pré-doloso, né? Como a gente vai ver depois, lesão corporal seguido de morte, né? Estupro seguido de morte, enfim, são crimes que se qualificam com o resultado, né? Cujo resultado traz uma forma mais grave ali para aquele crime. Crimes qualificados pelo resultado, lógico, né? A consumação só pode acontecer com ocorrência do resultado agravador. Tudo bem? Então, do resultado que qualifica aquele tipo penal. Vejam que esse resultado agravador ele pode se dar de maneira culposa ou dolosa. A gente vai ver, tá? Existem as duas possibilidades. Tenho ainda a questão do crime permanente, né? O que é o crime permanente, gente? É aquele crime cuja consumação se arrasta no tempo, cuja consumação se renova no tempo. Exemplo clássico, cárcere privado. Né? Então, vejam, enquanto eu mantenho lá a vítima em cárcere privado, eu estou atualizando a consumação daquele crime. Todo dia que eu acordo com o fulano lá no cativeiro, eu estou consumando, atualizando, reiterando a consumação do crime. Tá? Por que isso é importante, gente? Para fins, por exemplo, de autoria, de participação. Né? Enquanto eu estou em estado de consumação, né, enquanto eu tenho a permanência, a continuidade dessa consumação, a renovação dessa consumação no tempo, pode ser que eu tenha aí um concurso de pessoas, né? Então pode ser que eu tenha um terceiro que se envolva no crime a partir daí, tudo bem? Então isso é importante para fins aí de identificação de participação, autoria, entre outros efeitos, tá? Tenho também a prescrição, né? Prescrição não vai começar a contar enquanto não finalizada a permanência, tudo bem? Tá? Então tem alguns efeitos importantes. E aí eu tenho ainda os crimes habituais. Gente, o que são crimes habituais? Tá? São aqueles crimes que demonstram um estilo de vida da pessoa. Tá? Ah, então, por exemplo, curandeirismo. Curandeirismo. Para eu me enquadrar no crime de curandeirismo, não é ir lá dar uma vez. Eu moro aqui no Pará, né, gente? Então, no norte, não sei se vocês sabem, aqui é muito famoso as garrafadas, né? Então, garrafada cura qualquer mal, né? Traz o amor de volta em 3 dias, ou manda o amor de volta manda o amor embora também, em 3 dias ou menos, né? Dependendo da garrafada, enfim. Vejam, se eu for ali na banquinha ali comprar uma garrafada e oferecer para alguém, eu vou estar praticando o crime de curandeirismo? Não, porque eu não estou atuando com habitualidade nessa conduta. Agora, se eu coloco lá uma plaquinha na porta da minha casa, né? Pai Igor, cura-se todos os males, traga o amor de volta em 3 dias, manda o amor em volta, manda o amor embora em 2. Bom, aí eu estou demonstrando que eu vou exercer aquela conduta de maneira habitual, que aquela conduta é um estilo de vida. Isso é o crime habitual, tá? Vejam a diferença do crime habitual para o crime permanente. Tudo bem? Bom, quando que se consuma o crime habitual? Tá? A consumação do crime habitual se dá com a reiteração de atos que revelam a intenção do agente de praticar aquela conduta de maneira habitual. Tudo bem, gente? Bom, falemos agora um pouco mais sobre consumação e exaurimento, né? A gente falou aqui brevemente, vamos aprofundar um pouquinho. Vejam, gente, o exaurimento ele está relacionado aos efeitos lesivos que eventualmente perduram para além da consumação do crime. Né? Então é isso. O exaurimento ele é uma espécie de objetivo extra. Né? Ele é algo que não faz parte do tipo penal propriamente, mas que é perseguido também pelo agente. Então, exemplo, a venda do objeto furtado, né? O recebimento da vantagem indevida no crime de corrupção passiva, o recebimento do resgate no crime de extorsão mediante sequestro, tudo bem? Tá? Então, tudo isso é mero exaurimento do crime. Tá? Não é a conduta propriamente tipificada. Veja, o que é tipificado o que é tipificado no crime de furto? É a apropriação da coisa alheia móvel, né? A venda da coisa alheia móvel não é tipificada.
Pode até configurar outro crime, eventualmente, né? Mas aqui, mas a princípio, enfim, não está dentro do crime de furto a venda da coisa alheia imóvel. O que está dentro do crime de furto é a apropriação da coisa alheia. Agora, a venda da coisa alheia móvel que foi furtada, que foi apropriada ilicitamente, é o exaurimento, é um efeito lesivo que está incluído ali, né, que eventualmente subsiste para além da consumação do crime, tá? Então, já disse a vocês, alguns autores vão chamar aí a consumação, o exaurimento, né, de consumação material, tá? Exaurimento não é a etapa do intercrimes, não caio nessa pegadinha, uma pegadinha relativamente comum aí, tá? Em provas de concurso, exaurimento não é a etapa do intercrimes, tá? O exaurimento tem alguma utilidade? Sim, como eu já antecipei para vocês, eventualmente o exaurimento ele vai ser importante na dosimetria da pena, né? Então, eventualmente o exaurimento aí, ele vai trazer uma situação agravada para o autor, né, de uma dada conduta criminosa. Beleza, gente, terminamos aqui o primeiro tema da nossa aula, tá? Iter crimes, vamos lá. Questão de concurso, né? Uma questãozinha aí que eu separei para os senhores e para as senhoras, para a gente treinar. Vejam, sobre o iter crimes é correto afirmar que a cogitação é impunível, salvo em casos de milícia privada armado, grupo ou esquadrão. B, o ato preparatório, por constituir uma antecipação da tutela penal, não admite tipificação própria no Código Penal. C, o exaurimento, por se dar após a consumação da pena, não pode interferir na aplicação da pena, pois é incapaz de modificar o desvalor da ação. D, a consumação do crime formal requer o resultado naturalístico, pois ele depende da efetiva violação do bem jurídico. E, a tentativa só pode se configurar na presença do dolo de consumação do delito. Tempo para os senhores pensarem. Tempo. Vamos lá, passar por cada uma delas, né, para a gente identificar o erro. Vejam, a questão de 2021, né, da Banca FCC, feita aí para o concurso de defensor público do Estado de Goiás, né. A cogitação é impunível, salvo em caso de milícia privada armada, grupo ou esquadrão? Errado, né, gente? A cogitação é impunível no direito penal brasileiro, não há hipótese, pelo menos por enquanto, de criminalização da mera cogitação. Até porque imagina uma prova disso, né? Como é que eu comprovo que você cogitou me matar, ou enfim, você cogitou qualquer coisa, né? Então, enfim, então a gente esbarra nessa dificuldade também. Como é que eu faço prova disso? Tudo bem? Então, está errado, né? O ato preparatório, por constituir uma antecipação da tutela penal, não admite tipificação própria no Código Penal. Errado, né, gente? Se o ato preparatório for tipificado, ele deixa de ser ato preparatório e vira um ato tipificado, um ato executivo, né? Tá? Então, assim, não há problema nenhum em criminalizar de maneira autônoma aquilo que era considerado até então atos preparatórios, desde que seja observado os outros princípios do direito penal, o princípio da legalidade, da intervenção mínima, tudo bem? Tá? Então, tá errado por isso, não, eu tenho, inclusive, né, a gente tem aí a criminalização de atos preparatórios, falei, petrecho de falsificação, a gente também atos preparatórios de atos de terrorismo, também tipificado, tá? A gente tem outras tipificações aí no nosso direito penal de atos preparatórios. C, o exaurimento, por se dar após a consumação da pena, não pode interferir na aplicação da pena, pois é incapaz de modificar o desvalor da ação. Errado, né, gente? Errado, a gente já viu. Não, o exaurimento, ele pode sim ser uma hipótese de agravamento da pena. Se, por exemplo, né, no crime de corrupção passiva eu recebo a vantagem, isso agrava a minha pena. Se no crime de extorsão mediante sequestro eu recebo a vantagem devida, né, eu tenho minha pena agravada, tudo bem? Tá, então tá errado. D, a consumação do crime formal requer o resultado naturalístico, pois dele depende a efetiva violação do bem jurídico. Não, essa é a definição de crime material, né? A consumação do crime material requer o resultado naturalístico. A consumação do crime formal, não, o contrário, né? Disse vocês, o crime formal, ele independe da ocorrência do resultado naturalístico. É um crime que se consuma com a mera prática daquela conduta. Agora, cuidado para não confundir com o crime de mera conduta, porque eles são muito próximos um do outro, né? Nos dois, eu tenho a consumação independentemente da ocorrência do resultado naturalístico. O que distingue um de outro é que no crime formal, eu tenho a previsão de um dado resultado naturalístico, o que pode ou não acontecer. O próprio tipo penal vai trazer. Tá? E no crime de mera conduta, não, é uma mera atividade, eles são chamados também de crime de mera atividade. Né? A minha mera atividade, a minha mera conduta, o fato de eu entrar na tua casa sem ser convidado, pronto, está configurado o crime de violação de domicílio. Beleza, gente? Então, nos sobra
a E, né? Vejam que aí ela colocou a questão de maneira bem interessante. A tentativa só pode se configurar na presença do dolo de consumação do delito. O que ele está querendo dizer em outros termos? Não se admite tentativa de crime culposo. Né? Eu preciso ter a presença de dolo. Por quê? Por causa daquela reflexão que a gente já fez. Como é que eu posso responder pela tentativa de ter feito algo sem querer? Vejam que não faz sentido. Né? Como é que eu posso responder pela tentativa de homicídio culposo? Eu vou responder por ter tentado te matar sem querer. Faz muito sentido. Se eu tentei te matar sem querer, mas não te matei, isso é um indiferente penal. Né? Novamente, o crime culposo, depois a gente vai ter oportunidade de estudar o tipo culposo, mas já antecipo isso. O tipo penal culposo, ele imprescinde da ocorrência do resultado. Tá? Ou em outros termos, ele precisa da ocorrência do resultado naturalístico para se configurar. Tá? Só faz sentido eu dizer que houve um crime culposo, um fato típico culposo, quando eu tenho a ocorrência de um resultado. Digo mais, o resultado está incluído dentro do próprio tipo penal. Tá? É o tipo penal que vai dizer, que vai tipificar aquele resultado como sendo um resultado proibido, que pode se dar por meio de uma conduta, pode ser criminalizado por meio de uma conduta culposa. Mas a gente vai ver isso com mais calma, tá? Por enquanto, registrem que crimes culposos não admitem tentativa. Tudo bem? Bora. Aqui o gabarito, tá? Bom, resumo do tema, né, gente? Tá aí, tá? O intercrimes é o caminho do crime, ou seja, são as etapas que o autor de uma conduta criminosa percorre, desde a elaboração do plano do autor até a realização dos atos concretos necessários para se alcançar o fim pretendido. Subdivide-se em 4 fases: cogitação, preparação, execução e consumação. O estudo do intercrimes procura definir o momento em que a tutela penal se inicia, ou seja, a sua principal função é estabelecer a partir de que ponto as ações ou omissões do autor passam a ser sancionadas pelo direito penal. Beleza, gente? Tudo bem? Gente, perdão, me esqueci. Tá? Agora a gente vai abrir o chat por 5 minutinhos para as questões dos senhores e das senhoras. Tudo bem? Tá? Então, claro que a gente não, se tiverem muitas questões, não vou conseguir responder todas, mas peço aí para a nossa equipe técnica abrir o chat aí por 5 minutinhos. Vou selecionar umas questões aqui que eu julgar as mais pertinentes, rapidinho, e aí a gente vai conversando, tudo bem? Então vejam aqui, deixa eu já pegar, tem uma aqui, ó. Professor, apontar a arma para a vítima sem puxar o gatilho, já se configura tentativa de homicídio? Aí depende da teoria da tentativa que você está utilizando. A gente vai falar o tema agora, tá? Da aula. A gente já vai conversar sobre isso. Mestre, no ato preparatório, a punibilidade quando o autor vai comprar uma arma de um bandido para cometer um delito? Depende de qual delito que você está dizendo, né? Porte legal de arma de fogo, sim. Né? Agora, homicídio, não. Né? Ato preparatório impunível, né? Professor, a questão do curado não seria uma questão de fé? Sim, imagino que aí seja em relação ao crime de curanderismo, né? Assim, esse tipo penal, não vou entrar nesse debate agora, tá, gente? Mas, assim, esse tipo penal do curanderismo, ele é um tipo penal muito questionável, né? E, sinceramente, eu, na minha prática aqui, de procurador da República e mesmo, né, os diversos colegas que eu tenho, que são promotores de justiça, assim, nunca vi esse crime, ninguém sendo denunciado por esse crime. Tá? Porque, de fato, ele é um tipo penal que tem outras questões, né? Assim, envolve fé, envolve liberdade religiosa, por isso é um tipo penal que tem até uma certa que tem a constitucionalidade questionada, inclusive. Tudo bem?